número 36, que fala sobre o mecanismo de defesa vibratória ou eletromagnetismo espiritual. Não é só a casa do Mário. A doutora Cristina caiu também. Tá na rede? Atrás de você eu estou vendo um monte de risca. Como é vocês que estão enviando para cá, o problema está vindo da Itália para cá. O problema está aqui. Sim, sim. Tá aí, Rita, atrás de você eu vejo um monte de risca daqui. Tudo assim. Tremendo. Não, a parede está parada. Assim. Não sei, Não daqui eu estou tô... flutuando. Foi momento ainda não. Não. Quando a doutora Cristina dá um permisso para nós podemos começar. Vai flutuar. Podemos começar sim. Hoje, infelizmente, nós não temos a presença de Leia. A doutora Cristina, ela se encontra no hospital com o netinho dela. Mas estamos dando assistência, viu? Certo. Tem uma equipe lá cuidando também. Então, Ieda ou Norma, a palavra é com vocês. Quer começar, Norma? Quer que eu comece? Começa. Ah, tá bom. Eu tenho Boa poucas noite, doutora. perguntas, porque de ontem... Eu também tenho pouca dessa... Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. Aqui eu também entendi bem essa lição, mas eu queria saber, aqui a senhora fala da frequência quando altera na noite, alteração da energética quando o médio dorme. Então, eu queria saber, como eu tinha muita insônia, e ainda continuo, mas depois que eu vi que eu tenho um campo magnético, eu dei uma melhorada, eu consegui melhorar bem. Então, antes, quando eu não tinha um campo magnético, eu poderia ser, essa frequência alterava por qual motivo? Eu sendo, como a senhora falou que eu sou sonâmbula, seria por causa desse motivo, ou pelo meu ambiente do... Não falo do meu trabalho, porque eu já tenho isso desde a adolescência, que eu não durmo constantemente bem, né? A questão da contaminação de ambiente, de campo magnético, ele pode acontecer no ambiente onde o médio está ou no próprio campo magnético do médio. A função do campo magnético artificial é tirar e limpar tanto o ambiente como o campo magnético do médio. Isso quer dizer que quebra um pouco a insônia de vocês. Porque o eletromagnetismo negativo, ele mata muito mais do que a doença do coração. As pessoas não percebem, mas a maioria das mortes, principalmente morte súbita, é causada por descarga eletromagnética negativa. Olha, a partir do momento que você não consegue dormir, a sua imunidade também cai, porque a carga eletromagnética vai atacar a sua imunidade. Aí vem os processos de gripe, outras doenças que vão aparecer no corpo humano. Então, vocês que usam eletrodo, essa carga diminui. E aumenta também o tempo de vida, porque o que mata é o eletromagnetismo. Então, isso quer dizer que os médios que não usam eletrodos, os médios que não têm campo magnético e querem trabalhar em trabalhos complicados, a durabilidade da vida dele é muito curta, porque esse eletromagnetismo vai terminar atingindo o sistema nervoso central, causando um AVC, como pode causar também um infarto. Deve ser por causa da chuva, essa erupção. Se alguém for manipular substâncias sem saber e misturar. Qual o perigo que Allan Kardec estava falando?
nos perigos das obsessões espirituais, nos perigos do eletromagnetismo espiritual, na contaminação de fluido magnético, as contaminações de ectoplasma doentio que o médium pode adquirir. Ah, mas só as pessoas que são médium podem pegar contaminação, independente de ser médium ou não, as energias são penetráveis. Então, alguns reclamam porque dizem, se eu não fosse médium, eu não estava passando por essa situação. Mas aqueles que não são médios estão se acabando por dentro e não percebem. E quando se deparam, são com doenças gravíssimas que não tem como você recuperar. No caso do médium, ele sofre as influências, mas ele tem um tempo de renovação fluídica. Esse tempo de renovação fluídica faz com que ele elimine esse eletronegativo, transforme ele em positivo e restabeleça a sua energia. Então, nesse caso, a vantagem é ser médium, a desvantagem é não ser médium. Alguns pacientes que eu consultei que não tinha mediunidade sensitiva, que não sentia nada, quando vieram nas últimas, sentindo todas as reações de doenças físicas, e que muitas vezes é tarde demais, você não consegue recuperar esse paciente. Entendi, doutora Cristina, muito obrigada. Depois eu queria também saber do choque que eu vi nas perguntas também que tem. Eu sempre, quando eu tocava no meu carro, eu levava um choque imenso. E, principalmente, parece até uma brincadeira. Quando eu ia trabalhar, quando eu vou trabalhar, né? Agora diminui. Eu ia apertar a campainha quando eu fazia à noite, só ali. Mas me dava um choque imenso, mas bem forte quando eu tocava. Mas assim, eu comecei sempre um lencinho para mim tocar, só para mim não ter que levar aquele choque, eu nunca contei para ninguém. Eu comecei a usar esse lencinho, mas por meses eu tive isso. Depois, quando uma vez uma minha colega de trabalho encostou em mim, nós estávamos na lavanderia, ela levou o choque meu, e ela falou, nossa, Norma, você está eletrizada. Aí eu até falei, né? Deve ser por causa porque se eu fosse explicar alguma coisa assim para ela, falei, deve ser por causa que eu toquei a lavatriz, a máquina de lavar. Eu falei para ela, doutora Cristina, eu vi agora que médios não chegou a encontrar isso, que eram chamados de homens elétricos, né? Que eram justamente os médios de efeito físico, que as pessoas sentiam que ele dava choque, eles acendiam lâmpada. Isso tudinho nós consideramos o eletromagnetismo. Então, esse eletromagnetismo, às vezes, você adquire no ambiente onde você trabalha, pela quantidade de carga que existe ali. Não foi você que produziu. Então, o que você produzir, seu sistema nervoso central tem controle sobre ele. Mas aquilo que está sendo produzido sobre você, essas descargas vão acontecer. Então, no caso, ela pode ser uma descarga de emissão, é quando dá choque, não é isso? Ela é de emissão. E pode ser uma descarga de absorção, quando você toca no carro e descarrega a bateria. Então, o que é que acontece? A descarga de absorção, então, ela pode realmente alterar toda a parte elétrica de um carro, como pode alterar também a de uma casa inteira, entendeu? Porque ela é de absorção. Então, faz com que a bateria descarregue e o sistema elétrico daquela casa entre em pânico. Entendi. Maria Santíssima. Até eu acho que eu tinha falado com o seu Vandir, não sei se foi nesse caso, porque eu conversei também, ele mandou eu segurar o eletrodo 15 minutos. Será que foi? Não consigo lembrar se foi desse tempo que eu estava levando tanto choque também. Mas eu não imaginava que era assim tão forte. Tanto que eu tinha medo de tocar, como eu falei para a senhora, a campainha. Eu sempre tocava com o façolete, com um paninho, né? Eu pegava assim o lencinho para tocar. E aqui a senhora também falou, doutora Cristina, quando a gente mora em apartamentos, né? Eu sei que a senhora já avisou isso para nós, mas, por exemplo, eu, no meu caso, que eu moro num apartamento no primeiro andar,
e bem em cima de um bar, e agora o proprietário da minha casa, ele não bebe mais. Graças a Deus, ele não está mais bebendo, porque está fazendo tratamento. Mesmo assim que ele não bebe, eu posso mesmo assim pegar essa frequência, ela pode alterar também? Às vezes, o proprietário deixou de beber, mas os espíritos que acompanhavam ele ficou preso no local. Então, esses espíritos só saem quando ele se alimentar desse fluido que está dentro do ambiente. Quando isso esgotar, eles vão embora. Mas enquanto tiver substância de bebida nas paredes, nos lençóis e no piso, eles vão absorvendo tudo isso. Agora, só que o dono deixou de beber. Significa que, quando acabar tudo isso, não vai ser reproduzido outra substância, mas você vai sentir o efeito disso. Quando a gente fala no problema de alguns apartamentos, a gente considera que as paredes não defendem vocês dos vizinhos que bebem nem se drogam. Porque, para o fluido, não existe parede. Entendeu? Eles são penetráveis. Ele passa de um cômodo para o outro. E muitas vezes o que você vê na sua casa, vulto, ou alguns espíritos passando, não é do seu apartamento, viu? É do apartamento de cima ou do apartamento de baixo. Agora, o que acontece com esses espíritos é que eles ficam transitando em todos os apartamentos. Aí tem apartamento que tem médio vidente, os médios videntes veem. Aí pensa que é daquele apartamento, mas não é. Ah, entendi. São espíritos que passam... Tá E bom, tu tem doutora. aquele bar lá embaixo, Norma? Guarda chinesa, né? Então, porque eu já tinha comentado com o seu Vandir, e aí ele tinha falado que era para usar o O eletrodo, vizinho pode até ter parado, mas o bar lá embaixo... mas o bar ali embaixo, que tudo bem, ele fica bem naquela parte que seria do mais para que é para frente, do que é na frente do meu, do que no meu, mas mesmo assim, né? Tá sempre ali, eu estou passando sempre ali, como falou a doutora Cristina, estou sempre, aquela é a minha passagem, quando Deus abençoar de sair dali, vai melhorar bastante. E era isso, doutora Cristina, obrigada. Minhas perguntas eu acabei. Obrigado também. Passo a minha palavra para a Ieda. Então, boa noite, doutora Cristina. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, não porque eu prima de iniciar as perguntas, porque eu recebi o resultado dos outros exames que eu fiz semana passada, hoje me deu os exames, e praticamente não tenho nenhuma célula mais, que é praticamente de onde foi localizado dizemos, um nó, não, que tinha suspeita que podia ter escapado alguma célula, não aconteceu, e parou ali, não tem mais nenhum resíduo, e praticamente foi dissepada esse nó, Amém. e praticamente o tumor não existe mais. E não tem Amém. nenhuma, dizemos assim, dilatação, coisa do gênero. E a única coisa que foi declarado, que foi até escrito nos exames, é que eu estou com a vitamina B muito baixa, né? E estou em regularização dizemos assim, dos hormônios, né? Do TSH3 e do TSH4. E esses hormônios ainda não estão regulados muito bem. Dizemos assim, que os hormônios da tireoide está bom, mas o que não está bem é a regularização da terapia, da medicina que eu estou tomando. E dizemos a vitamina B, D, que está muito baixa. Só isso. Mas por quanto ligado ao tumor, não tenho mais nada que me preocupa, menos por momento, né? Mas tem que ficar sob controle. Aí eu quero agradecer, né, a espiritualidade, porque eu Graças a Deus, está melhor, né? Graças a Deus, não tem mais célula cancerígena. Aí, pelo menos de 15 em 15 dias, bota um eletrodo no nariz. Viu? Perfeito. Para não pegar nenhuma contaminação. E pode botar no período da noite, quando for dormir. Então, bota de 15 em 15 dias. 2 vezes no mês, viu? Obrigada. Tá certo, vou fazer sim.
A minha pergunta me agancha aquilo que Norma tinha perguntado sobre as alterações de cargas excessivas. Quando a senhora fala, não, que essas cargas, elas alteram a parte auditiva, mas também pode alterar a parte visiva do paciente? Ou é só auditiva e não tem nada a ver com os olhos, né? Não sei se eu não... Pode... Olha, vê só, que está acontecendo uma ação de contaminação ocular na humanidade inteira. Acreditamos que seja chuva negra, já que os olhos é um órgão exposto. Então, estou vendo essas contaminações em crianças, idosos, adolescentes, e as contaminações elas são muito perigosas e são oculares. Então, significa que está tendo uma redução de visão na população mundial. Se acontecer algum vírus na região ocular que esteja incubado aí há mais de milhões de anos em vocês, nós podemos ter uma nova pandemia ocular. Vírus atacando a visão e levando metade da população cegueira. Entendeu? Então, o tratamento que eu estou passando é apenas botando 2 algodão laterais durante 15 dias para o paciente usar durante a noite, para depois ele vir para eu avaliar se existe ou não a contaminação. Agora, o que eu estou percebendo, não só aqui na cidade como no interior, que as crianças estão com a mesma contaminação. Isso não é conjuntivite, isso não é estado alérgico ocular. A contaminação é provocada por energias. Se é provocada por energias, provavelmente a chuva negra começou a afetar a visão mundial. Quando isso acontece, você extrai vírus primitivos. Então, desde a época dos primatas. Só que os vírus primitivos, eles começaram a ressuscitar. Aí isso é um perigo mundial. Porque se vocês adquiriram lá, praticamente na vida primata, esse vírus na região ocular, ele ficou incubado por milhões e milhões de anos. Só que agora ele está voltando. Está entendendo por quê? A imunidade dos olhos começou a cair. E quando começou a cair, eu vejo infecção aqui em bebês com 1 mês de nascido, está com infecção ocular. Aí eu vejo idoso que está com a mesma infecção ocular. Agora, veja, a infecção ocular que eu estou falando aqui, eles não usam aqui anti-inflamatório, a base de colírio não usa nada, porque os que estão usando não dá certo. Só estão melhorando com algodão. Então, tanto a parte auditiva, como a parte ocular ou a parte do paladar, as contaminações, sim, podem afetar, viu? Como também pode causar inflamação de nervo trigêmeo na região facial, como pode afetar também o olfato de alguns. Então, a complexidade da chuva negra para o mundo, a gente sabe que nem começou ainda, mas vai ser um estrago muito grande. Maria Santíssima. Tá certo, eu entendi perfeitamente. E uma minha outra pergunta era em relação a quando a senhora fala do fechamento do plexo laríngeo, não? E todas aquelas pessoas que não quer alimentar, que não bebe, que bebe pouco, né? E a gente veja que inicia já uma depressão, porque no trabalho da gente a gente está acostumado a ver isso, e o médico diz assim, já está iniciando a ter uma depressão, por isso que eles não querem comer. Mas daí eu fiquei pensando, isso já tem o fechamento, eu pensei comigo, isso já tem o fechamento do laringe? Isso está provocando esse não alimentar, esse não beber, ou é própria depressão, não é todas as pessoas que fecham laringe? Nem todas as pessoas fecham laringe, mas o processo de depressão, ele não só fecha o laringe, ele fecha todos os plexos. O gástrico, o cardíaco, que a pessoa diz que está se sentindo angustiado, está entendendo? E o laríngeo, que ela perdeu o paladar. Então, o processo depressivo, ele diminui toda a carga positiva e reanima as cargas negativas. Isso se torna um problema muito perigoso para o paciente.
porque muitas células de defesa deixam de funcionar. Então, é como se ela estivesse paralisada. E muitas células deixam... Meu Deus, que importante, agora brocou tudo. A internet parou, doutora Cristina. Era tão interessante. É, Tão bom escutando. Mas todos a eles... internet parou, a gente não ouviu nada. Vimos Ok. nada. A internet parou quando a senhora estava falando. Certo, posso repetir de novo. Obrigada. Então, veja só. O processo depressivo, uma pessoa passa, diminui todas as cargas dos plexos, coronário, frontal, cardíaco. No cardíaco, o que é que a gente vê? A angústia que aquela pessoa sente, a sensação de medo. Do Então, cardíaco. no cardíaco, a depressão significa neutralização emocional, Entendi. que atinge também todas as células. As células de defesa não reagem e começa a haver ataques de células degenerativas, o câncer de mama, fígado, útero. Isso tudinho pode ocorrer no paciente que tem depressão. Tá certo, tá certo. Então, é mais compreensível, porque eu tinha lido aqui, não tinha entendido essa parte, agora é muito mais clara, é muito claro. Uma outra pergunta é quando a senhora fala a paralisia da memória, não? A paralisia da memória perispiritual. Essas etapas, né, que a senhora fala, que a senhora está falando, de vidas, é da vida, não é dessas vidas atuais, é de vidas precedentes, essas etapas de vida que a senhora fala na apostila? Olha, veja só, é interessante que tem paciente que eles têm sonhos de vidas passadas. E esses sonhos são regressão de memória espontânea. Então, muitos acordam angustiados porque dizem que sonhou matando alguém. Ele não sonhou, ele reviveu o que ele fez. Porque os sonhos repetitivos, ele é atribuído a atos praticados em vidas passadas. E, geralmente, esses pacientes, eles sonham a mesma coisa, a mesma coisa. Então, isso não é um ataque obsessivo. Quando ele sai do corpo, ele, com a consciência pesada, se lembra do que ele fez e transmite para a memória todo um passado reencarnatório. Como tem pacientes que dizem a mim, mais do sexo feminino, que dizem, olha, toda noite eu sonho que eu era uma prostituta. Então, regressão de memória de vidas passadas. O ato praticado levou a um trauma tão grande que o espírito não se perdoou. Entendi. É porque a senhora fala de vidas que fica registrada, né? Então, quer dizer que é vidas passadas, não das vidas atuais. Eu entendi. É vidas passadas. Eram minhas dúvidas sobre essa, porque a lição estava muito clara, o áudio também, dizemos assim, do YouTube, eu entendi muito bem. E tinha essas pequenas coisas aqui que era pouco que eu não estava muito clara na memória. Eu paro por aqui. Tenho poucas perguntas hoje, porque a lição, como realmente foi muito interessante. É interessante. Muito obrigada, doutora Cristina. Obrigado também. Boa noite. Doutora Cristina, como a Ieda acabou de falar dessa paralisia, eu já tinha entendido o contrário. Eu entendi que dava uma paralisia das coisas passadas dessa vida. Não, dava paralisia. Sim, nessa vida, da memória, e aí a pessoa lembrava daquelas anteriores, ou então só do problema, para uma parálise de tudo. Eu pensei que o eletromagnetismo obsessivo causa essa paralisia própria da memória naquele problema, onde cria a ideia fixa. Então, vamos à segunda explicação sobre essa paralisia. O obsessor, ele pode parar a sua memória no mal que você cometeu a ele. Entendeu? Pode sim.
Então, o que acontece? O paciente, muitas vezes, vê só aquela cena. Aquela cena que ele está vendo é justamente a cena que ele praticou. Então, a paralisia de memória identifica que aquele ato praticado, o espírito que está perseguindo não perdoou aquele paciente. Entendi. E ali cria um pouquinho fala do Alzheimer. E ali começa essa doença por causa disso. É uma grande percentual. Porque o obsessor vai projetar na vítima a doença que a vítima praticou por ele. Então, se por acaso aquela pessoa deu uma paulada em alguém em vidas passadas e essa pessoa morreu, quando ela lhe encontra, ela materializa a paulada na sua memória. E você tem dor de cabeça 24 horas por dia. Ele faz a projeção. Eu pensei que fosse, tipo, não sei, eu tô cozinhando e me cai uma panela de água quente e eu fico com essa coisa da água quente o tempo todo alguma coisa assim. E agora eu tô entendendo, eu tinha entendido uma coisa que acontece comigo, não sei, eu tô andando de carro e ou atropelo ou bato no carro e aquela coisa ali eu ficava o tempo todo, ok. Olha só, às vezes a gente pensa. Eu tenho duas perguntinhas minhas e faço primeiro aquelas de Mário. Mário pergunta: a aula nos fala que também os médiuns passistas acumulam cargas eletromagnéticas e podem adoecer, que é quando fala do campo, né? A prece, a moralidade, a caridade não os protege completamente dessas energias. É necessário a ajuda dos eletrodos. Então, essa aqui é a parte que confirma a aula. E ele pergunta: que estranho pensar que um eletrodo é mais decisivo do que as qualidades espirituais. Qual é o motivo? O motivo pelo qual é que vocês têm expiação e prova. Então, vocês não têm mecanismo de defesa 100%. Então, é mais fácil você se livrar de um espírito do que você se livrar das energias deles. Então, o médium moralizado que nós procuramos na Terra, só houve um, Jesus. O restante estão em expiação e prova. Estando em expiação e prova, o que acontece com esses médios? Eles têm variações emocionais que prejudicam a proteção deles. Vocês estão em mundo de expiação e prova. Quer dizer o seguinte, a atmosfera fluídica desses mundos também não favorece a vocês. São atmosfera compatível com a evolução de vocês. Se vocês tivessem mundo de regeneração, é diferente. Vocês não iam precisar de eletrodo, porque a atmosfera é só positiva. Os pacientes, por exemplo, que adquirem uma doença viral, você não tem que usar máscara, mesmo sendo moralizado, não é isso? Então, isso quer dizer o seguinte, que a máscara está defendendo você do vírus, mas, no entanto, o vírus, sendo você moralizado ou não, não vai lhe atacar, a mesma coisa é o fluido, entendeu? Ele é um vírus penetrável. Certo. A outra pergunta do Mário. Obrigada, doutora Cristina. A outra pergunta é: o pequeno campo magnético artificial que temos em casa tem a capacidade de distanciar pessoas vivas que querem entrar em nossas casas e possuem sentimentos de raiva, de ciúmes, de inveja, esse tipo de sentimento para o dono da casa, para o proprietário, e que tem esse sentimento, ele pergunta: esse campo, ele tem essa capacidade? Uma pessoa que tem sentimento contrário a seu Mário, se entrar dentro da casa dele, essa pessoa não vai querer ficar por muito tempo, porque o campo tem a função de desarmar tanto o encarnado como o desencarnado.
Então, aquela pessoa vai ficar irritada, impaciente, inquieta, e, de repente, vai embora. Ela não fica naquele ambiente. Porque o campo, ele é um filtro dentro da casa de vocês. Espera aí, eu entendi bem. Praticamente os vivos também, não só os mortos? Também não são seus Essa eu não desencarnados. sabia. Olha, Para mim também foi uma Desencarnados. pergunta que eu disse. novidade. Eu também não. Clássica. É uma coisa boa saber, doutora Cristina. Porque, veja só, no caso de... Eu tiro pelo Maria Cláudia aqui. Então, eu tenho um campo lá de 2 metros lá. Então, o paciente que entra aqui pensando negativo, ele já passa mal. Então, ele é um encarnado. O campo está desarmando ele doente. Aí muitos dizem assim, mas lá fora, eu não me sinto mal. Lá fora ele pensa negativo, mas não tem campo. Mas quando ele entra aqui, o campo desarma ele completamente. É como se estivesse expulsando ele por causa das intenções dele. Pensa, guarda que agora, doutoressa, me vem uma coisa que a pensar, não, isso aqui está caindo direitinho, o que está acontecendo? A minha vizinha veio aqui a semana passada, ela nunca tinha vindo aqui na minha casa, veio, passou no portão para dentro, quando chegou dentro de casa, falou assim, que paz que sente nessa casa, espera aí que eu estava tão agitada, deixa eu estou calma. Eu falei, se acomode, senta aí no sofá. Ela ficou ali 10 minutinhos, depois ela falou assim, vou voltar outras vezes, porque eu estava frita, e eu não pensava que fosse o campo, né? Ela saiu, e depois ela falou assim, ela me telefonou ali do citrófono, ela falou assim, já tinha passado meia hora, ela falou assim, posso vir de novo na tua casa? Eu falei, por quê? Pode, venha. Ela falou assim, posso vir tomar um café com você? Por quê? Quando eu cheguei na tua casa, eu senti muito bem. Saí da tua casa, cheguei, começou o coração a bater de novo, uma taquicardia forte. Posso vir ali de novo? Aí eu falei, venha, dona Maria, venha. Quer dizer, agora eu estou entendendo, cheguei com a cabeça que é o campo que nós temos em casa. É porque eu perguntei. Tá bom. Eu até disse, Mamário, essa tua pergunta, a pessoa é viva porque eu não estou entendendo, porque até então eu tinha entendido que era para o eletromagnetismo dos espíritos inferiores. Uma pergunta excelente. E mortos. Ele disse, sim, vivo. Isso, tem razão. Obrigada de coração, realmente. Agora é bom saber. Sempre dentro dessa pergunta do Mário, obrigada, doutora Cristina. Essa coisa do sentimento, a raiva, os ciúmes, a inveja, são esses sentimentos que criam o eletromagnetismo do espírito inferior, não é isso? Veja só, a raiva, ela cria um ectoplasma de uma toxina que envenena todas as artérias. Chega no coração e complica. A raiva cria também o eletromagnetismo que pode causar um tumor cerebral. Então, todas as pessoas que têm raiva e que odeiam, elas vão ter sérios problemas de tumores. Porque essa aglomeração de raiva, ela pode chegar ao pulmão, pode chegar ao fígado, pode chegar ao útero. Então, tudo que vocês pensarem é energia. Se essa energia é boa, o perispírito periférico de vocês, ele se sente fortalecido. Se é ruim, ele vai absorvendo até chegar ao órgão vital e vocês desencarnam. Obrigada. Eu tenho uma pergunta sobre a emissão vibratória no início da apostila, que fala sobre essa emissão vibratória elétrica negativa de um espírito inferior. Essa emissão a uma frequência, que a frequência pode ser mínima, média ou máxima. Eu não consegui entender direito, doutora Cristina. Deixa eu falar a frequência vibratória. Quando eu falo em frequência máxima, é o tempo que você passa pensando em Deus, sem pensar em cartão de crédito nem em preocupação. Frequência máxima. Está entendendo? Quando eu falo uma frequência mínima, eu quero dizer o seguinte: é aquilo que o médium alcança
e que ele não consegue chegar na máxima porque vem vários pensamentos negativos naquele momento. Eu considero a mentalização, quando vocês sabem fazer, a frequência máxima. Quando você faz a mentalização, sente arrepios quando está fazendo, é o fluido positivo, é a presença de Deus na mentalização e o pensamento não foge. Isso é a frequência máxima. A frequência mínima, ela é muito complexa com vocês, né? Alguns que dizem aqui, eu digo assim, vamos treinar a mentalização, pense em Deus. 10 segundos pensando em Deus, depois disso desaba. Não consegue manter a faixa vibratória. Então, se vocês estivessem no mundo de regeneração, vocês seriam expulsos. Vocês seriam expulsos por pecado, por pensamento. Não ia ficar, não. Tá Deus entendendo? é mais, desculpa, doutora, Então, mas por a senhora quê? é engraçado. Em mundo de regeneração, a frequência é máxima. Ela não oscila, é aquela frequência 24 horas por dia. E no caso de vocês, é diferente. A oscilação vibratória, na frequência mínima, tenha certeza que nem na porta do mundo de regeneração vocês chegam. Misericórdia. Misericórdia. Obrigada. Sobre o campo magnético artificial dos hospitais, que fala que neutraliza o eletromagnetismo ou diminui a carga eletromagnética de uma entidade que queira invadir os hospitais, que ela invade, mas ela chega descarregada praticamente, né? Que inclusive fala no texto que os médicos, quando chegam, os médicos têm, com a justiça divina, encaminha e retira essas entidades. Mas, então, na parte prática, vai que o hospital tem essa entidade, entra, porque ela é teimosa, mas ela chega lá bem descarregada. Antes de começar os trabalhos, nós estudamos que o médico, ele faz uma absorção em todos os ambientes para ver se pode começar o trabalho, isso, para saber se está tudo limpinho. Essa frequência dessa entidade que ela está toda desarticulada, o médium consegue sentir só se ele tiver incorporado? Sim, na questão do campo magnético dos hospitais, ele tem 10 quilômetros quadrados. Significa que em 10 quilômetros quadrados, vocês vão encontrar várias camadas e vocês, como desencarnados, para chegar na última camada, vocês já chegam fracos. Não conseguem. Chegando na última, vão encontrar o campo magnético artificial. Então, por isso que, para esses espíritos romper essas camadas, esses hospitais teriam que estar desorganizados moralmente. Aí a responsabilidade é dos médios, não é nossa. Olha, eu não estou ouvindo nada. Vocês escutam, meninas? Não, parou só na responsabilidade dos médicos, eu escutei. A força quando ele chega na última camada. Então, isso Parou quer tudo. dizer... Doutora Cristina, essa chegou na proporção- responsabilidade. Parou. Responsabilidade do médico. Do médio ou do médico? De vocês. Quando a senhora chegou, depois dali não vimos mais nada. Certo. A responsabilidade aí é de todos os médios para manter o campo magnético energético e o campo magnético artificial. Se, por acaso, um hospital espiritual, os médios começam a se perturbar, esse campo é reduzido. Então, as entidades facilmente entram. Mas qual é a porta de entrada? É o campo magnético dos médios perturbados. A porta de entrada é essa. E daqui a pouco se perde o controle sobre isso. Então, nós temos aí 10 quilômetros quadrados, praticamente do Maria Cláudia, 10 quilômetros quadrados, de luzes protegendo o hospital. Agora, eu dependo muito dos vivos para ter esse transformador positivo. Entendi.
ele não faz o trabalho sozinho, é tudo um ajudando o outro. Isso é um conjunto, espiritualidade e médios. Então, não existe espiritualidade equilibrada com médios equilibrados. Se os médios são desequilibrados, os espíritos equilibrados vão embora. Eles não ficam. Obrigada, doutora Cristina. Sobre essa frequência mínima, doutora Cristina, eu conheço uma moça, ela chora muito. Ela é muito chorona, não sei mais como ajudar essa pessoa. Mas eu acho que ela gosta mesmo de chorar o tempo todo. E às vezes ela faz umas ameaças, que eu não estou mais com vontade de viver. Eu acho que é para poder me ter perto dela. E usa um pouco essa coisa, né, de sentimento. Eu que acho, não sei se é verdade. Mas também pode ser que não, pode ser que ela esteja, então, sofrendo uma frequência mínima, que ela não perceba. Porque eu falo para ela usar o eletrodo e ela não usa, não. Ela diz que ela quer, me pede oração, ela me pede só oração. Não, reza tu para mim. Deixa eu explicar esse tratamento aí. Veja só. Isso é uma dependência emocional. O que é a dependência emocional? Eu conto uma história triste para escravizar o médico. Aqui eu corto logo. Eu não deixo. Porque eu escuto a primeira vez para identificar a doença. Mas quando eu vejo que a paciente entra, quer chamar a atenção de todo mundo, eu deixo ela entrar sozinha agora. Ela não vai entrar mais com 8 pessoas aqui. Então, sozinha eu vou dizer, olha, aqui é proibido pensar negativo. Não adianta você fazer isso. A gente está aqui para lhe ajudar. Você já repetiu essa história diversas vezes. Se a gente não coloca um limite, o que é que acontece? Ele escraviza o grupo inteiro. Então, sai de um, vai para o outro. Sai de um, vai para o outro. E o que acontece? Essa pessoa só se torna vítima. Ela não fez vítima. Ela é um espírito puro que não machucou ninguém. Então, isso não é um estado obsessivo, isso é um estado de dependência emocional. Quando vê você com toda a bondade, com todo o carinho, diz assim, é essa aqui que eu vou escravizar. É essa aqui que vai impedir que eu faça isso ou aquilo, mas eu não vou fazer. Ela vai ter que me ouvir. Mas eu não quero escutar os conselhos dela. Então, aqui eu já coloco regra. Olha, você aqui pode falar. Agora, eu também tenho o direito de falar, de orientar você. É dessa forma, entendeu, Rita? Sim, porque eu um dia falei com ela assim, olha, eu deixei de fazer uns trabalhos à tarde, porque eu trabalho o dia todo. Só que agora eu soltei uns trabalhos para eu ter mais tempo de estudar, porque eu disse, agora consegui me organizar, eu tenho que trabalhar um pouco menos para eu estudar. Foi só ela saber que eu agora, nas terça, na quinta, sábado, domingo, não trabalho, meu telefone, eu tenho que daqui a pouco desligar, porque aí eu disse para ela, eu não parei de trabalhar para passear. Eu tenho um objetivo de vida. Eu estou na Itália por um objetivo. Se eu paro de estudar para sair contigo, então é melhor que eu vá, então, ganhar dinheiro. Pelo menos ajudo quem tem menos. E só que aí eu digo, Rita, tu não pode ser grossa. Então, às vezes, eu não consigo, não sei como. O que eu vejo nesses pacientes, muitas vezes, é querer fazer consulta pelo telefone do médico. Digo, olha, consulta é sábado e domingo. Esse paciente está querendo fazer consulta. Diga a ele que não pode. Ele vai ter que vir conversar conosco. Então, o que acontece? É aquele que tem a dependência emocional total. Ele quer que você responda logo. Ele quer que você atenda a ele com prioridade. Entendendo? Então, é um tipo de paciente que a gente não pode prometer nada. Não prometa nada a eles. Porque o que prometer, ele se agarra naquilo para lhe escravizar. E quando não ficar bom, faz. Você é a culpada. Você disse que vai ficar boa e tudo do mesmo jeito. Você manda ela usar o que você pensar que vai curá-la. Ela nunca vai achar que aquilo vai dar certo.
Duas semanas atrás, eu até tive que escrever para o seu Vandi, porque me disse que estava com diarreia. Aí ele disse para colocar o eletrodo, eu falei com ela, ela disse, uma pessoa, uma enfermeira, sei cuidar direitinho dessas coisas de saúde, eu estou precisando de uma pessoa, reza para eu encontrar uma pessoa. Assim, ela me disse, eu fiquei tão triste. Mas a gente já falou para você tudo aquilo que a doutora Cristina agora está transformando, né? Mas a Léia aí, o Mário, Mas a eu gente já fico com disse, dó olha, dela. corta, em vez já agora, a não dá doutora Cristina já disse de cortar, bom, corta. Viram, corta. Não quero isso, não. Não quero Tá isso, não. Tem certo. umas aqui que eu boto para a clínica médica. Porque o que é que acontece? Quando chega aqui, quer estragar o tratamento do outro. Eu não deixo. Então, vá para a clínica médica, que é melhor. Mas ela vai aprender nas nossas aulas, quando ela vier escutar, porque ela acha que a espiritualidade dá... Tem umas que dá dinheiro, às vezes ela acha que a espiritualidade arruma namorado, né? Casamento. É, Quer casar. ela me usa sempre para fazer oração assim, eu digo, nem dou resposta, né? Porque eu sei que não funciona. Eu acabei com as minhas perguntas, eu tinha só Eu essas tenho mesmo. uma, doutora Cristina, se eu posso, Rita, doutora Sim, Cristina. Rapidinho, desculpa, mas eu queria Olha, perguntar aqui para a senhora do Alzheimer, que a minha prima começou a manifestar essa doença, infelizmente. E ela começou a manifestar depois que o meu cunhado faleceu, o único filho dela, que é aquele do transplante do fígado, e a coisa está assim, avançando. Era uma enfermeira profissional, trabalhava aí no hospital, pessoa inteligente, agora ela está começando a gritar, esquecer bastante, ser agressiva. Ela já fez exame e o médico constatou que é. Teria como ajudá-la, doutora Cristina? nós estamos ajudando. E se tratando da família de vocês, o mentor espiritual está responsável por esse tratamento. Agora, nós Sim. temos que entender uma coisa, né? Cada um tem a lei do merecimento. Então, uns vão receber e outros não. Então, vamos esperar o que é que Deus decide, tá certo? Tá certo, tá Mas elas estão certo. recebendo ajuda. Ela não se conforma da morte do filho. Mas Não aí que está consegue. o problema. Quando você vai avaliar o estado emocional, que eu já vejo muita coisa aqui com relação à perda, a pessoa está vivendo o velório e aquela pessoa não enterrou ainda. Isso atrapalha o espírito, porque o espírito vai começar a transmitir todo o sentimento de depressão e doença, e aquela pessoa vai começar a adoecer. O melhor remédio é deixar essas criaturas ficar aqui com tratamento, tá Falei, bem, mas eles não querem entender isso. não Na quer, cabeça falei. deles é assim: Sim. morreu, eu quero morrer para estar perto, e não vai. São Vai no dimensões diferentes. cemitério, É isso vai no mesmo. cemitério Aí 2 vezes ainda está por vivendo o ano, velório, né? chora. Sim. Eu já falei com ela, falei bastante. Expliquei tudo o que a senhora me falou aquela vez quando eu vim, mas ela não aceita. Tá difícil, coitada. Fico assim com pena dela, né? Porque é mãe mesmo assim, mas tá difícil a Então, situação dela. tem que esclarecer, orar muito para anjos de guarda do espírito, para poder ajudá-lo. Aceito, pessoal? Sim. Vou Oi, falar para filha. ela, Cristina. Oi, gente. Obrigada, Oi. doutora Cristina. Boa Finalmente eu vi a noite. Ercília. Boa Boa noite, noite. Ercília. Boa noite. Boa noite. Podemos encerrar. Pode. A parte de mim é assim. Também da minha, já foi bem esclarecida. Muito, muito obrigada por tudo. Por tudo, Obrigada. doutora Obrigado também. Cristina. Gratidão imensamente. Maria Santíssima, Mãe de todos nós, que o teu manto de amor cubra a família de todas as nossas irmãs, dando a todas, Senhor, a proteção necessária, a evolução espiritual e a compreensão do vosso destino, Senhor.
Como disseste, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Em teu nome, Divino Mestre, damos por encerrado nosso estudo. Boa noite para todos.